Olá pessoal, nesse exemplo aqui que a gente vai dar uma olhada agora, a gente quer determinar de novo as tensões nodais. Nesse caso aqui já está identificado V1 para essa tensão nodal e V2 aqui, dado este nó de referência aqui, né? A única diferença desse exemplo dos demais é que aqui em relação a gente tem uma fonte de tensão entre os dois nós, o 1 e o 2, né? Então a gente vai ter que determinar um super nó, só que agora a gente tem um ramo em paralelo com esse supernó. Vamos ver como é que esse ramo em paralelo se comporta, né, no nosso sistema. Então, para a gente resolver esse problema, já está identificado o nó de referência, os nós, 1 e 2, né? Então agora a gente escreve as equações aí. Eu não posso escrever a lei de Kirchhoff das correntes simplesmente por nó 1, porque a gente tem uma fonte de tensão conectada nesse nó 1 e eu não consigo determinar a corrente que flui nessa fonte de 2 volts em função das minhas tensões nodais V1 e V2. Então a gente vai usar, de novo, o conceito de supernó, né? Então, para ficar mais claro, eu vou redesenhar de novo ali, só o circuito e destacar a parte que a gente tem o supernó. Então, substituir a minha fonte por um curto e chamar esse trecho aqui de um supernó. E aí, aqui do outro lado eu tenho o nó 2, outro resistor, outra fonte de corrente. E aqui, né, em paralelo a esse supernó, a gente tem um resistor. Então tenho 7 amperes aqui, resistor de 10 ohms e 2 e 4. Então como é que eu escrevo agora a LKC para este supernó? Olha só, no meu circuito real, né, eu espero que e vai existir uma corrente fluindo por esse resistor de 10 ohms, né? Vai existir, por quê? Justamente tem 2 volts, a minha fonte está em paralelo com o resistor, então a gente já pode até determinar, né, essa corrente que flui aqui é 2 volts dividido por 10 ohms, que vai dar 0,2 amperes. Então, isso a gente já pode determinar sem calcular as tensões nodais, porque esse resistor está em paralelo com essa fonte. Então, eu sei que eu posso saber que existe 2 amperes, 0,2 ou 200 miliamperes circulando nesse resistor de 10 ohms. Só que esse 0,2 ohms, ó, ele está saindo do nó 1 e está entrando no nó 2. Então, se eu escrever a equação do supernó com as correntes que chegam e saem deste supernó aqui, eu não preciso considerar a corrente daquele ramo lá que está em paralelo com o supernó, porque eu iria escrever que aqui tem saindo 0,2 do supernó e aqui está entrando de novo 0,2 no supernó. Ou seja, na minha equação é como se eu escrevesse menos 0,2 saindo do supernó e do outro lado lá está chegando mais 0,2. Ou seja, isso aqui é igual a zero. Eu não preciso considerar esse ramo aqui, ó, para escrever a LKC do supernó, né? Porque a mesma quantidade que, se ele está em paralelo, a quantidade que sai deste supernó aqui é a quantidade que entra no supernó do outro lado, né? Ou eu posso ver simplesmente, bom, eu substituí a minha fonte por um curto-circuito, então imagina que se tem um curto-circuito aqui, esse curto aqui, se eu fizer o circuito equivalente, esse resistor aqui é como se ele sumisse do meu circuito, né? Então eu posso visualizar ou abordar dessas duas formas. Então, vamos pensar o seguinte, se eu escrever, né, a equação completa de forma correta para o supernó, né, eu tenho 2 amperes chegando aqui, tenho uma corrente que eu vou dizer para nesse sentido aqui, que é a corrente no resistor de 2 ohms, que eu vou chamar de I1, 2 amperes aqui da fonte. Aqui eu tenho uma outra corrente que eu vou chamar de I2 momentaneamente,
e tenho saindo para cá 7 amperes, que é a minha fonte de corrente aqui que exige que tenha 7 amperes para cá. Então, se eu escrever uma LKC, vamos dizer, mais formal, né, completa aqui, ó, eu vou ter 2 amperes chegando dessa fonte de corrente, tenho I1 saindo do supernó, e aí se eu quiser escrever lá aquele termo lá daquele ramo em paralelo, né, eu teria que escrever isso aqui, ó. Desse lado aqui eu tenho 0,2 saindo do nó, e lá do outro lado eu tenho chegando 0,2. Então esse termo aqui se anula, né? Isso não faz a mínima diferença esse ramo que está em paralelo com o supernó eu escrever esta corrente aqui, ou não, tá? Só para chamar a atenção aí de vocês. Aí aqui do outro lado eu tenho saindo a corrente que eu chamei de I2, e tenho saindo também 7 amperes, que é daquela outra fonte de corrente, né? Então, esse ramo em paralelo com o que eu chamei de supernó, eu posso simplesmente desconsiderar, tá? Na hora de escrever a minha equação da LKC para o supernó, a gente não precisa considerar as correntes que estão no ramo em paralelo com o supernó, porque o supernó aqui, já que a gente desenhou ele como um curto, né, é como simplesmente, se eu estou analisando esse circuito aqui equivalente, sem a influência daquela fonte de tensão, é como se esse ramo aqui, ele inexistisse, né? Se ele fizesse o equivalente, a resistência equivalente entre o paralelo de 10 ohms e o paralelo de um curto, que é 0 ohms, vai dar simplesmente o curto, né? Então eu posso desconsiderar esses termos na hora de escrever. E posso simplesmente escrever então LKC como só as correntes que estão entrando e saindo desse supernó, mas nenhum ramo paralelo a ele, né? Então 2 amperes menos I1 menos I2 menos 7 amperes, igual a zero. Tá? E aí seguir o procedimento que a gente vinha fazendo. Agora escrever a corrente I1 em função das tensões nodais. A corrente I1 é a tensão nodal V1 menos 0 dividido por 2. Então eu tenho 2 menos a corrente I1 é tensão nodal V1 dividido por 2 amperes. A corrente I2 é a tensão nodal V2 dividido por 4 ohms. Então, menos V2 dividido por 4. E menos 7 da outra fonte, igual a zero. Multiplicar aqui por 4. Então, eu tenho 8 menos 2V1 menos V2 menos 28, igual a zero. Menos 2V1 menos V2 vai dar menos 20, passando para o outro lado. Tem que ser igual a 20. Então, primeira equação aqui. E a segunda equação, a gente tira do supernó, entre o supernó, né, ou que a gente chamou de o nó V1, tem uma fonte de 2 volts com esta polaridade. Então, quanto que tem que valer a diferença desse potencial aqui? Tem uma fonte de 2 volts que está me dizendo que daqui, deste nó aqui, para cá, tem um aumento de 2 volts com essa polaridade. Então, V2 menos V1 tem que ser igual a essa diferença de 2 volts. E aí, de novo, caímos num sistema só de duas variáveis, né? V2 igual a 2 mais V1. Substituindo aqui na equação, essa aqui é a minha equação 2, né? Do sisteminha, posso fazer por substituição. Então, menos 2V1, substituindo aqui, menos V2, que é menos 2 mais V1, tem que ser igual a 20, menos 2V1, menos 2, menos V1,
V1 menos 7,33 volts e V2 por essa expressão tem que ser V1 mais 2 volts, então vai dar menos 5,33 volts, certo? Então só para esse exemplo aqui mais para destacar que se eu tiver algum elemento em paralelo com a minha fonte de tensão, né, na hora de escrever a LKC para este supernó, eu não preciso considerar a corrente que flui por este ramo, porque no supernó, como ela está entrando de um lado e saindo do outro, então na hora de escrever a equação, essa corrente desses ramos que tiverem eventualmente em paralelo com o meu supernó, elas se cancelam, né, na hora de eu escrever a lei de Kirchhoff das correntes para este supernó. Ou seja, eu posso simplesmente ignorar a corrente que flui por esses ramos em paralelo ao supernó, ok? E o resultado vai ser o mesmo, beleza? E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha mais um exemplo, né? Esse aqui um pouquinho mais elaborado, mais complexo. A gente quer, de novo, determinar o valor das tensões nodais desse circuito aqui, dessa rede de circuitos, tá? O que a gente tem presente aqui, ó? O problema ele já está definindo o nó de referência, esse nó central, né? Ele já está identificando os nós V1, V2, V3 e V4, então a gente quer determinar esses valores de tensões nodais, então a gente tem 4 tensões nodais a determinar. A gente tem fonte de tensão presente, sim, tem essa fonte de 12 volts, e fonte independente, e a gente tem uma outra fonte de tensão aqui que é uma fonte dependente, uma fonte controlada, que é controlada pela tensão VY. Essa tensão de controle VY, ó, ela está definida aqui no layout como o potencial sobre esse resistor de 2,5 ohms, dada esta polaridade aqui, ó, positivo deste lado e negativo deste, né? Então, essa tensão VY aqui é a tensão de controle para esta fonte, né? Que é uma fonte de tensão, uma fonte controlada, fonte de tensão controlada por tensão. E aqui ó, a gente tem uma outra fonte controlada, que é uma fonte de corrente controlada por tensão também. Essa fonte de corrente de 0,5 Vx, ela é dada pela tensão de controle dela, é dada por Vx com esta polaridade, a tensão sobre esse resistor de 0,5 ohms, tá? Então, antes da gente partir para a solução em si, né, para resolver o problema e achar os valores, vamos a gente dar uma olhada no circuito e vamos ver o que a gente tem que encarar pela frente, né? Então, tem 4 tensões nodais a serem determinadas. Porém, ó, vejam que uma das tensões nodais, ela já, V1, ó, tensão nodal em V1, ela tem uma fonte de tensão independente de 12 volts, ligada entre ela, entre este nó 1 e o meu nó de referência. Então, V1 a gente já pode determinar de cara, né? Logo de início, tá? Então, a gente reduz o nosso problema para 3 tensões nodais desconhecidas. Bom, aí a tensão nodal no nó 2, ó, eu tenho um resistor ligado no nó 2, uma fonte de corrente aqui nesse ramo central e mais um resistor. Então, para o nó 2, eu consigo escrever uma LKC, uma lei de Kirchhoff das correntes, porque nos resistores eu consigo escrever uma relação de corrente em função das minhas tensões nodais. E na fonte de corrente, aqui no ramo central, eu já sei a corrente que flui. Então, eu consigo escrever uma lei de Kirchhoff das correntes pura para o nó 2. Né? Para o nó 3, olha só, eu já tenho esta fonte de tensão controlada aqui, ó, de 0,2 VY. Então, eu não consigo escrever, né, uma lei de Kirchhoff das correntes pura para o nó 3 sem criar mais uma variável que é a corrente que eu não vou conhecer aqui, né, por essa fonte de tensão. Mesmo ela sendo controlada, eu não consigo expressar a corrente que flui por esta fonte aqui em função das minhas tensões nodais. Então, ó, o nó 4 é a mesma coisa, né? Então, entre o nó 13 e o nó 4, a gente vai ter que determinar um supernó e escrever
uma lei de Kirchhoff das correntes para este supernó, que eu tenho esta fonte de tensão controlada, ok? E aí, para o nó 4, bom, no nó 3 e no nó 4 a gente vai ter que escrever uma lei de Kirchhoff para um supernó, né? Então, do nó 2 eu consigo escrever uma equação, do nó 3 e 4 uma segunda equação, que é a lei de Kirchhoff para o supernó, e do nó 3 e nó 4 também eu consigo escrever mais uma equação, que é a diferença entre V3 e V4 tem que ser igual a esse potencial aqui, né? Só que vejam aí, Vy e Vx a gente vai ter que, no nó 3 e no nó 4, né? Na equação do supernó 3 e 4, a gente vai ter que determinar Vy e Vx, que são dados aqui os potenciais sobre esse resistor de 2,5 ohms e sobre o resistor de 0,5 ohms. Só que esses potenciais, ó, Vx, já é o valor do potencial sobre 0,5 ohms. Então, na hora que a gente inserir essa corrente, por exemplo, da fonte controlada de 0,5 Vx, eu vou ter que escrever uma relação de Vx em função das minhas variáveis que eu quero determinar no problema. Se eu estou aplicando o método dos nós, eu quero escrever uma função de Vx em função das minhas tensões nodais, né? Sempre que a gente tiver fontes controladas no nosso circuito, né, se a gente estiver aplicando o método das malhas ou se a gente estiver aplicando o método dos nós, eu tenho que representar essa variável de controle dessa fonte controlada, por exemplo aqui, em função das minhas incógnitas principais, que são, se eu estou aplicando o método das malhas, a minha incógnita principal são as correntes de malha. Então eu teria que tentar definir uma expressão de Vx em função das correntes de malha. Se eu estou aplicando o método dos nós, né, eu tenho que tentar expressar essa função, essa tensão de controle Vx em função das minhas tensões nodais V2, V3 e V4, né? Para eu não criar mais uma variável, para eu chegar numa equação que dependa apenas das minhas tensões nodais, né? É isso que a gente quer, certo? Então vamos lá. Vamos partir primeiro do nó 1, né? No nó 1 a gente tem uma fonte de tensão, ó, de 12 volts conectada entre o referencial, que está aqui, o nosso central, né, e o nó V1. Então, no nó V1 a gente já pode determinar que o potencial de V1 tem que ser igual a 12 volts, mas com que sinal, com que polaridade? Ó, percebam que aqui o 12 volts está aplicado nesse sentido aqui, ó. Eu tenho menos aqui e mais aqui. Então, eu tenho 12 volts do nó V1 para o meu referencial. Então, se eu escrever aqui, ó, V1, ou se eu pegar o valor positivo aqui primeiro, é o meu 0 volts, é o meu referencial. Eu posso escrever, então, que o 0 volts, o meu nó de referência, está no terminal positivo da minha fonte. O meu nó de referência é o potencial mais alto em relação ao V1. Então, o 0 volts, que é o meu nó de referência, menos o meu potencial de V1, isso tem que ser igual a 12 volts, que é o potencial que essa fonte fornece. Ou seja, V1, a tensão nodal V1 em relação ao meu referencial, tem que ser menos, ou vale menos 12 volts. Correto? Tomar cuidado aí com a polaridade, né? Como o V1 está conectado no terminal negativo da fonte e o positivo está ligado no referencial, então a tensão nodal, o valor absoluto da tensão nodal V1 em relação ao meu referencial é menos 12 volts, certo? Beleza, então a tensão nodal 1 a gente já determinou, ok? Agora para o nó 2. Para o nó 2, eu tenho essa tensão aqui. Nó 2 eu tenho 14 amperes da fonte de corrente, vou ter uma corrente no resistor de 0,5 e uma corrente no resistor de 2 ohms. Né? Vou desenhar aqui temporariamente, imaginar uma corrente I1 fluindo para cá, no resistor de 0,5 e uma corrente I2 para cá, né? No resistor de 2 ohms. Então, para o nó 2, né, eu posso escrever a lei de Kirchhoff das correntes, que é menos I1
menos I2 mais 14 tem que ser igual a zero. Ou seja, menos I1 saindo do nó, menos I2 saindo do nó, mais 14 entrando no nó pela fonte de corrente tem que ser igual a zero. Ou posso reescrever aqui como simplesmente I1 mais I2 igual a 14. Né? E as correntes I1 e I2 expressas em função das tensões nodais, ó, a corrente I1 no resistor de 0,5, nesse sentido, ela vale a tensão nodal V2 menos a tensão nodal V1 dividido por 0,5. E a corrente I2 expressa em função das tensões nodais, nesse sentido aqui que eu atribuí, vale V2 menos V3 dividida por 2 ohms, certo? Então, aqui na minha equação, I1 fica V2 menos V1 dividido por 0,5 e I2 fica V2 menos V3 dividido por 2. E isso deve ser igual a 14, ok? Corrente 1, V2 menos V1 dividido por 0,5 e corrente 2, V2 menos V3 dividido por 2. Certo? Agora, rearranjar aqui e substituir, né? V1, que a gente já conhece o valor, não é uma incógnita mais para a gente. Então, eu tenho aqui que V2 menos 12, né? Porque eu tenho menos aqui e V1 vale menos 12, então dividido por 0,5, mais V2 menos V3 dividido por 2 igual a 14. Para simplificar a equação aqui, não ficar escrevendo valores quebrados ou fracionários, a gente posso multiplicar aqui tudo por a expressão toda ela por 2, né? Então aqui no primeiro termo eu vou ter 2 dividido por 0,5, né? Cuidado que eu estou multiplicando por duas vezes aqui toda a expressão, então no primeiro termo eu tenho 2, 2 dividido por 0,5. Isso aí vai dar 4, tá? Então o termo aqui na frente é 4, 4V2, e aí mais, menos com menos, mais 12. Duas vezes esse segundo termo aqui, cancela o 2 aqui de baixo, eu vou ter simplesmente mais V2 menos V3. E 2 vezes 14, 28. Então eu tenho 4V2 mais 48 mais V2 menos V3 igual a 28. E aí, agrupando os termos, tem 5V2 menos V3 tem que ser igual a 28 menos 48, ou 5V2 menos V3 deve ser igual a menos 20. Ok? Então, minha primeira equação, tirada do nó 2. Agora vamos ver do nó 3, eu não consigo escrever uma lei de Kirchhoff porque tem uma fonte de tensão conectada a ela. O nó 4 é a mesma coisa. Então eu tenho que considerar um super nó entre aqui o nó 3 e o 4. Né? Para este super nó, né, eu vou considerar a soma das correntes que estão chegando e saindo desse supernó. Eu já determinei aqui I2, ele está chegando no supernó. Agora eu tenho essa corrente aqui, ó, 0,5 Vx, ela está chegando no supernó também. Deixa eu desenhar aqui. Vou considerar o supernó aqui, né? A junção desses nós 3 e 4. Tá? Aqui do outro lado do supernó, enfim, eu posso assumir aqui que tem uma corrente circulando nesse sentido pelo resistor I1, que eu vou chamar de pelo resistor de 1 ohm, né? Que eu posso chamar de I3,
E pelo resistor de 2 ohms, dada essa polaridade do próprio VY, aqui eu posso assumir que tem uma corrente, então, fluindo para cá, né? I4. Ok? Então, a soma e essa corrente aqui, vem do nó central, é 0,5 Vx, né? A corrente mandada por esta fonte controlada Vx. Então, vou escrever primeiro a equação do supernó usando esses termos aqui, então, né? Então, eu tenho lá para o meu supernó, a LKC, para o supernó, nós 3 e 4, né? Formando esse supernó. Então, eu tenho I2 chegando no nó aqui, 0,5 Vx está chegando no nó também. Então, vou escrever como I2 mais 0,5 Vx. Do outro lado aqui eu tenho I3, o que eu chamei de I3 saindo do nó, e I4 saindo do nó. Então, na minha equação, eu vou escrever como menos I3 menos I4. Isso tem que ser igual a zero, né? I2 a gente já expressou em função das tensões nodais. I3, né, eu posso expressar I3, essa corrente nodal aqui, no resistor de 1 ohm. I3, nesse sentido que eu atribuí, é a tensão nodal V4 menos 0 volts, ou seja, simplesmente V4, dividido por 1 ohm. Ou seja, simplesmente V4, né? Corrente I3 é igual a tensão nodal V4 dividido por 1, ou seja, V4. I4 é a tensão nodal V4, essa corrente aqui, com esse sentido que eu atribuí, V4 menos V1 dividido pela resistência de 2,5 ohms. Então, essa aqui, sendo que V1 a gente também já conhece, pode substituir depois, né? E aí, o que falta determinar aqui? Eu tenho que determinar o Vx, né? Quanto que vale Vx em função das minhas tensões nodais? Vx é a tensão, é a diferença de potencial aplicada no resistor de 0,5 ohms. Então, eu posso dizer que Vx, chamar no outro, destacar com outra cor aqui, Vx aqui nesse caso, ó, vale quanto? Com esta polaridade, Vx é V2 menos V1. Então, Vx é simplesmente a tensão nodal V2 menos a tensão nodal V1. Vamos ver onde é que aqui em cima eu consigo escrever, né? Sem misturar muito com os demais termos do circuito. Então, Vx com essa polaridade é a tensão nodal V2 menos a tensão nodal V1. Então, esses valores aqui que eu vou substituir lá na minha equação lá embaixo, que a gente escreveu para o supernó. E 2 é isso aqui, é V2 menos V3 dividido por 2. Então, I2, V2 menos V3 dividido por 2, mais 0,5 Vx. Vx expressa em função das tensões nodais, vale quanto? Vale V2 menos V1, ok? I3, quanto que vale I3? A gente determinou lá I3. I3 é a corrente nesse resistor de 1 ohm. A gente escreveu aqui como V4, a tensão nodal V4 dividido por 1, ou simplesmente V4. Então, I3, né, numericamente é igual a simplesmente V4. E a corrente I4 é menos a corrente no resistor de 2,5, que a gente escreveu aqui como V4, aqui, né? V4 menos V1 dividido por 2,5. Então, V4 menos V1 dividido por 2,5. Ok, agora, e tudo isso igual a zero. Agora nós escrevemos uma equação, certo? Que está determinada só em função das tensões nodais, sendo que V1 a gente já conhece o valor, então podemos substituir aqui também, tá? Então,
E aqui o que a gente pode multiplicar aqui para tornar essa equação sem... Vamos multiplicar por 10 aqui. Toda a equação por 10. Então aqui o primeiro termo a gente vai ter 5 vezes V2 menos V3. Ok? 0,5 vezes 10 a gente vai ter 5 também. Aqui é 10 dividido por 2. E esse aqui é 0,5 vezes 10 também vai dar 5 vezes V2 menos V1. Menos V1, V1 a gente achou menos 12. Então menos 12 vai dar mais 12. Certo? Menos V4. E aqui, 10 dividido por 2,5 vai dar 4, né? Então aqui a gente tem menos 4 V4 e de novo, menos V1. V1 vale menos 12, então menos 12 vai dar mais 12. Tudo isso igual a zero. Correto? Vamos ver aqui, ó, 10 dividido por 2, 5. V2 menos V3. 10 vezes 0, 5, 5. V2 menos V1, que é mais 12. Menos V4. Opa, aqui, ó. Esquecendo de multiplicar o V4 por 10 também. Então, menos 10 V4. Aí, nossa equação não ia fechar mesmo. E 4 dividido por 2,5, 10 dividido por 2,5, que vai dar menos 4V4 mais 12. Agora sim. Então, 5V2, agora agrupando, né, reescrevendo a equação, menos 5V3 mais 5V2 mais 5 vezes 12, 60, menos 10V4, menos 4V4, menos 4 vezes 12, 48, igual a zero. Agrupando os termos aqui eu tenho 5V2 mais 5V2 dá 10V2, isso aí. Menos 5V3, onde é que tem? Só tem esse aí termo em V3, então menos 5V3. Em V4 a gente tem menos 10 aqui, menos 4, então menos 14V4. E aqui 60 menos 48, vai dar 12, né? Positivo a gente no outro lado, então subtrai menos 12, ok? Então 10V2 menos 5V3 menos 14V4. Essa aqui é a segunda equação que a gente obteve, expressa em função das tensões nodais. Falta uma terceira equação para a gente, esse sistema, ter solução. Essa terceira equação ela é tirada do próprio supernó, né? No supernó, eu tenho que, entre as tensões V3 e V4, eu tenho esse potencial aqui, que vale 0,2 VY, né? Então, eu tenho que, neste supernó, ó, entre o potencial V, entre o nó 4 e o nó 3, eu tenho aplicado por esta fonte de tensão dependente um potencial de menos mais 0,2 VY. Então, se o positivo está lá no nó 3 e o negativo está aqui no nó 4, então a diferença de V3 menos V4 tem que ser igual numericamente a essa expressão 0,2 VY. Zero vírgula dois VY, ok? E quanto que vale VY? Aí eu tenho que expressar VY também em função das minhas tensões nodais. VY, aqui, ó, VY, dado esta polaridade, é V4 menos V1. Então,
tensão nodal V4 menos a tensão nodal V1. E aí, substituindo isso aqui lá, eu tenho a terceira equação que a gente precisa, né? Então, vamos escrever de novo aqui, ó. Redesenhar aqui só a parte do nó 3. E o nó 4. Então, entre estes dois caras aqui, eu tenho que ter essa diferença de potencial que vale 0,2 VY, tá? Então, a equação no supernó, ou entre os nós 3 e 4, vamos chamar assim, né? Eu tenho que essa diferença de potencial V3, tensão nodal V3 menos V4 tem que ser igual a 0,2 VY. Mas quanto que vale esse VY? Em função das minhas tensões nodais, VY é aquela tensão sobre o resistor de 2,5 ohms aqui. VY é tensão nodal V4 menos V1, né? Sendo que VY é definida no meu circuito como a tensão nodal V4 menos V1. Então, de novo, a gente cai aqui. V1 a gente já conhece, VY tem que ser igual a V4 mais 12. Então, a nossa terceira equação fica sendo V3 menos V4 tem que ser igual a 0,2 VY, que é essa expressão, 0,2 V4 mais 12. E aí, V3 menos V4 é igual a 0,2 V4 mais 0,2 vezes 12 vai dar 2,4, né? 2 vezes 12, 24, vezes 10 dá menos 1, 2,4. Então, se eu preferir optar aqui por não trabalhar com números com vírgula, eu posso de novo multiplicar tudo por 10 aqui, só para simplificar, deixar valores inteiros, né? Tenho 10 V3, aqui 0,2 V4, primeiro escrever aqui menos 10 V4, 0,2 vezes 10 vai dar 2 V4, só que já passando para o outro lado, eu vou ter menos 2 V4 igual a 24. Então, a minha equação fica 10 V3 menos 10 V4 menos 2 V4 dá menos 12 V4 igual a 24. Agora sim, extrair uma terceira equação em função das tensões nodais do meu circuito, né? E agora, escrever essas três equações. Essa aqui é a equação 1. 5V2 menos V3 igual a menos 20. A segunda equação, 10V2 menos 5V3 menos 14V4 igual a menos 12. E a terceira equação, 10V3 menos 12V4 igual a 24. Escrever elas na forma matricial, né? Então, eu tenho uma matriz de coeficientes aqui, 5, menos 1 e 0, a primeira equação. Segunda equação, 10, menos 5
menos 14. E da terceira equação eu tenho coeficiente 0, 10, menos 12. Isso aqui multiplica o meu vetor das incógnitas, que agora é V2, V3 e V4, né? Porque o V1 a gente já conhece, não incluiu no nosso sistema. E isso aqui tem que ser igual a nosso vetor solução, que é menos 20, menos 12 e 24, certo? Então, essa aqui é matricialmente o nosso sistema, que a solução para esse sistema, a gente pode achar, enfim, escalonamento, por regra de Cramer, determinante de matrizes, né? Enfim, então a gente vai achar aí, para esse sistema, deixa eu só conferir aqui. Então, fazendo aqui a solução desse sistema, conferir aqui rapidinho com a minha solução, conferir na HP, usando a solução de sistemas lineares. A tensão nodal V2 dá menos 4,0, tensão nodal V3 dá 0 volts, e a tensão nodal V4 dá menos 2,0, certo? Ou seja, V2 menos 4 volts, V3 0 volts e V4 igual a menos 2 volts. Ok? O que significa esse 0 volts na tensão nodal V3? Significa que lá no meu circuito, né, essa fonte aqui ela está injetando um potencial, ou uma corrente, melhor dizendo, 0,5 Vx, mas a diferença de potencial do meu nó de referência aqui para esse nó 3 é 0 volts, ou seja, nessa fonte aqui, ó, essa fonte, o potencial sobre essa fonte de 0,5 Vx, essa fonte controlada de corrente, é 0 volts. Então ela não tem nenhuma diferença de potencial aplicada sobre os terminais dela. Né? E aí, se a gente quisesse complementar, vamos dizer, eu quero saber então qual que é o valor da corrente ou do potencial, quero descobrir o valor de Vx e Vy, né? Quero determinar o valor de Vx e Vy. Vx, ó, é V2 menos V1 e Vy é V4 menos V1. Então, aqui a nossa resposta completa, né? Acrescentando aqui que V1 é igual a menos 12 volts. Né? Essa aqui é a resposta completa, então, do problema. Mas vamos dizer só que se a gente quisesse determinar Vx lá no circuito original é dado por V2 menos V1. Então, Vx vai ser igual a menos 4 volts, menos 12, ou seja, mais 12, tem que ser igual a 8 volts, correto? E Vy no meu circuito original é dado por V4, tensão nodal V4, menos V1. Ou seja, V4 a gente achou menos 2, menos 12, ou seja, mais 12. Vy vale 10 volts. Né? E aí, por exemplo, a gente poderia determinar também qual que é a corrente que flui nesses resistores aí, ou aquela minha fonte controlada de corrente. A fonte controlada de corrente de 0,5 Vx. Qual que é o valor que ela vai fornecer de corrente? Efetivamente, a corrente que ela fornece aqui é 0,5 vezes 8, ou seja, ela fornece 4 amperes. Ela flui 4 amperes aqui em regime permanente nessa fonte. E a outra fonte lá, a outra fonte controlada de 0,2 Vy. Quanto que ela fornece nos terminais entre o nó 3 e 4? Entre o nó 3 e 4, a gente já achou as tensões nodais, poderia achar por aqui também, mas tem que ser
0,2 VY, ou seja, 0,2 vezes 10 vezes 10, é isso, VY, V4, ou seja, 2 volts. E aí se a gente aplicar, lembrar que essa fonte aqui ela está conectada em um dos lados, ela está conectada no nó 4 e o outro no nó 3, né? A tensão tem que ser também, tem que bater aí com os valores que a gente achou lá de V3, a tensão nodal V3 menos V4 tem que ser igual a esses 2 volts. E o resultado que a gente achou aqui, ó, V3 é 0 e V4 é menos 2. Então 0 menos 2 tem que ser igual a 2 e ok, confere, né? Beleza? Então, esse exemplo aí um pouquinho mais longo, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com as fontes dependentes e sempre que a gente tiver fontes dependentes no meio do problema, se a gente está aplicando o método dos nós, a gente tem que procurar, tem que determinar a grandeza de controle dessa fonte em função das tensões nodais. Se a gente estiver aplicando o método das malhas, a gente vai querer expressar aquela tensão de controle ou a corrente de controle de uma dessas fontes em função das correntes de malha do meu circuito. Ok? Beleza, então fica aí como exemplos, né, para vocês em seguida praticarem em outros problemas. Valeu? Até mais.